Lançamentos com segredo, carros de mentira e imagens computadorizadas que podem mostrar qualquer coisa irreal que as equipes quiserem. Em 2022, além de tudo isso, a Fórmula 1 criou uma seção inteira de testes própria para não revelar segredos. As apresentações dos carros ainda fazem sentido da forma como são feitas atualmente? Esse foi um dos assuntos abordados no último Paddock GP. Se tivesse já a pipeta, já estaríamos aqui, vertendo, porque o assunto é lançamento dos carros 2022. Calma, Vi. Mais, calma aí, tem mais. É que já tinha a Haas babaca lá. Mais carros foram lançados para a temporada 2022 da Fórmula 1. Apesar de Red Bull e AlphaTauri divulgarem apenas versões digitais dos bólidos, Aston Martin e McLaren foram responsáveis pelo lado mais criativo, segundo o Gabriel Carvalho, até aqui entre os designs. Quais diferenças pudemos notar nos dois lançamentos de verdade da Fórmula 1 até aqui, de Aston Martin e McLaren? O novo regulamento está dando mais liberdade aos elencos de projetistas, mas antes de tudo isso, eu resgato o começo do programa. Porque no final das contas, mesmo Aston Martin e McLaren tendo lançado os carros, vieram lá os dirigentes. Ai, teremos mudanças, não é nada disso que vocês estão vendo, tá? É tudo isso, papadinho, papapá, a branquia e o não sei o que, não sei o que. E no final das contas, a gente fica com cara de cloaca, porque aí fica escrevendo matéria a respeito do lançamento dos carros. Ah, não, apresentamos um carro robusto, né, com uma passagem de ar, não sei o que lá mais, e aí chega lá no teste secreto em Barcelona, e aí chega na pré-temporada lá no Bahrein, é tudo diferente. E aí nos faz perder tempo, nos desgasta. E aí, já que foi a pergunta feita por esse moço maravilhoso, bonito, responda, Gabriel Curti. A Fórmula 1 deveria acabar com os lançamentos dos carros e ir direto para a pré-temporada, já que ela quer fazer isso no Bahrein, oficialmente? Assim, eu acho que ela deveria ou acabar com os lançamentos ou obrigar as equipes que realmente apresentassem o carro. Eu não vejo, realmente, não vejo necessidade alguma de se ter uma cerimônia para apresentar um carro conceito. Eu acho até um pouco desrespeitoso, na verdade. Se você trata como a Haas tratou... Olha, eu estou defendendo a Haas. Se você trata como a Haas tratou, avisando que você vai apresentar só a pintura, beleza, você pode assistir ou não. De um dia para o outro, gato. Não, isso foi péssimo. Mas a Haas avisou, vamos apresentar a pintura. Então quem acordou mais cedo para ver a pintura da Haas. Agora, e quem ficou esperando para ver a Red Bull e a AlphaTauri? E viu um carro conceito? Será que é legal isso? No caso da Red Bull foi uma cerimônia demorada ainda. Será que isso é legal? Não sei. Eu acho que é meio... chega até a ser um pouco desrespeitoso, assim, o que algumas equipes estão fazendo, porque se é para mostrar a pintura, fala para mostrar a pintura e beleza. E aí o pessoal escolhe se vale a pena assistir isso ou não. A McLaren, eu acho que quase se encaixa nisso, tá? Se não fosse a suspensão, que realmente dá o que falar, gera expectativa, porque a McLaren fez uma suspensão... Resumidamente, para não entrar num termo muito técnico, a McLaren fez uma suspensão inversa na dianteira. Ela pegou o padrão de entrada da suspensão no assoalho e fez o contrário, tá? Então, muito provavelmente a gente vai ver quase todos os carros com a suspensão igual a da Aston Martin, que é uma suspensão convencional. É o push road. E a McLaren fez a pull road, que é o contrário. Então isso é legal. Isso gera alguma coisa. Por mais que esse carro deva chegar muito modificado em Barcelona. A McLaren já avisou, antes de lançar o carro, que o carro que seria apresentado não seria o mesmo carro do Bahrein, que ela teria um pacote gigantesco de modificações. Então, pelo menos a McLaren teve a suspensão para a gente falar alguma coisa e teve a entrada de ar diferente, né? Teve uma lateral diferente e tal. Vamos ver quanto desse carro vai chegar de fato para a temporada.
Mas até aqui, sinceramente, eu acho que o único lançamento de carro que a gente tem de verdade para comentar afora a suspensão da McLaren é a Aston Martin. Que já foi para a pista, inclusive, em Silverstone. Só volta um pouquinho, Berton, por gentileza, nessa foto da McLaren. O que eu achei interessante é essa cobertura do carro da McLaren. Tá vendo que parece uma prancha? Vai até o final da asa ali, né? Até o final, né, encontrando com a asa traseira. Então, assim, cara, tem muito carro aí, né? Que todo mundo, né, apresentou uma solução como se fosse a coberturazinha do motor, né? Isso é muito estreito. Aí tem uma prancha que vai até o fim. Eu achei interessante porque eu não vejo a McLaren usando essa pranchona em cima em todo caso. Mas enfim. Fernando Silva, você que também já acompanhou vários anos os lançamentos dos carros, tá aí o carro que não é renderizado, o carro de Lance Stroll, número muito 18. Muito alto esse carro, né? Muito alto. E que também não vejo que vai ser assim, né? Que quanto mais chão você tiver, melhor. Mas enfim, é um carro que foi para a pista, né, Fernando Silva? Então, a Aston Martin é a única que se deu ao respeito, também pegando o que o Gabriel falou, que se deu ao respeito e apresentou um carro de fato para que a gente pudesse ver o que vai ser em 2022, com uma solução interessante que estamos vendo aí com o carro do Vettel, que são essas brânquias, as guelras de passagem de ar ali meio onduladas na lateral, nas laterais do carro da Aston Martin. Diga-se de passagem, na minha opinião, esse é o carro mais bonito já apresentado. Boa, Fernando. Muito espetacular. Acho que o rosa não ornava tanto igual esse verde-limão aí, junto com o verde British Green. Ficou muito bonito. Sobre os lançamentos, é difícil falar, porque como é uma geração nova de carros, existe muito um jogo aí de esconde-esconde, né? Então, as equipes, elas estão escondendo o jogo, e eu acredito que, acho que tirando a Aston Martin, sinceramente, não lembro onde eu li, que parece que é um projeto que já nasceu mal e tudo, eles vão ter que trabalhar em cima disso para voltar, não sei se isso corresponde, mas eu li sobre isso. Mas tirando a Aston Martin, a maioria das equipes, elas apresentaram modelos que não vão especificamente sequer ser os mesmos que vão acelerar em Barcelona na semana que vem. Eu vejo muito mais esses eventos de lançamento como formas mesmo de promover marcas, as próprias patrocinadoras que vão que bancam a conta. No caso da Red Bull, apresentou uma patrocinadora nova que vai bancar tipo 500 milhões de euros por um acordo plurianual. Então acho que tem muito a ver com essa parte mais comercial do negócio e também, claro, trazer saciar um pouco da curiosidade do fã da Fórmula 1 que quer ver o carro nessa nova configuração com as cores de cada equipe, como foi hoje com a AlphaTauri e tudo mais. Mas eu não sei, sinceramente, se a gente pode levar tão a sério, justamente porque enquanto cada equipe for para a pista, eles vão tentar ao máximo esconder o jogo, pensando justamente em como talvez dar o pulo do gato em relação a outra, porque vai ser muito sobre isso, principalmente nesse começo de temporada, depois que todo mundo tiver um entendimento maior da regra e ver quem que descobriu a pólvora, quem foi a equipe que encontrou a melhor solução para esse carro, aí a gente vai ver muitas equipes copiando umas às outras e a gente vai ver soluções assim mais próximas, mais parecidas. Mas como todo mundo tá jogando meio no escuro, é até natural que a gente veja um procedimento como esse, mas com certeza os carros que nós estamos vendo nessas apresentações, principalmente, vão ser muito diferentes do que a gente vai ver em Barcelona, se eles mostrarem muita coisa até lá, e do Bahrein, e principalmente para a primeira corrida da temporada, com certeza vai mudar muito. A gente vai ver muita coisa diferente do que a gente tem aí até agora. Ô Madema, eu gosto desses carros porque eles me lembram, sabe que categoria? A Indy. O carro da Aston Martin é muito bom de ver, porque assim, é uma linha só, né, tudo. Você não tem um sobressalto, tipo, lembra? Em 2012, aqueles carros que eram um degrau que tinha no bico, aí o bico falha. Então, é uma coisa contínua. É lindo. Né, você vê? Realmente é. Inclusive, Vi, no dia do lançamento da McLaren, ela misturou um pouco os carros da Fórmula 1 e da Indy, e assim, por um momento ficou difícil de entender que carro que ela estava falando ali. E
E a McLaren, eu também gostei muito da Aston Martin, achei que a pintura tá belíssima, belíssima mesmo. Ele parece um pouco mais alto porque ele tem uma prancha por baixo, né? Ele tem uma placa por baixo do carro por causa do efeito solo, né? Então, para não deixar, para não correr o risco de você, de repente, bater muito no chão e cortar a passagem do ar ali, daí vai ter acidentes, né? Aí vão ter muitos acidentes nesse sentido. Então, é por isso que ele parece um pouco mais alto do que ele é. Mas eu acho que com o tempo as equipes vão mudar um pouco a nossa percepção sobre isso. Mas, de fato, assim, o carro é mais limpo, né? O carro é mais... não tem tantas invenções, assim, né? Como você estava falando, o degrau no bico, aqueles bicos horrorosos lá, que tinha até um rodo, não sei o quê, né? Então, assim, isso acabou na Fórmula 1. E também acabaram todas aquelas linguetinhas e caminhozinhos e guelras e não sei o quê, que tinha com os bodyboards, né? Porque agora nós não somos... Nesse conceito não tem mais razão de ser ali, ele só vai mais atrapalhar do que ajudar. Então o carro está muito limpo, e a diferença basicamente aí é o assoalho, né? A maneira como e a McLaren adotou um chão, digamos assim, muito mais robusto do que as outras, e essa passagem do ar, né? Então, assim, as laterais dos carros estão muito interessantes, assim, pelo menos as soluções que a gente consegue observar superficialmente, assim, né? Mais longas, mais estreitas. A McLaren, por exemplo, fez uma mudança bem interessante aí, que no ano passado eles tiveram que mudar toda a parte traseira, né, a cobertura do motor ali por causa da Mercedes, do motor Mercedes, e esse ano eles conseguiram estreitar ainda mais, né? Então eles mudaram bem ali essa parte traseira do carro. Você vê que o carro tem mais chão do que a Aston Martin. Então tem algumas soluções, a lateral é mais alongada, então assim, tem algumas coisas que são pequenos detalhes de equipes para equipes. Mas eu concordo um pouco com o Fernandão quando ele fala que as equipes também estão tateando isso e tateando umas às outras, né? Então, assim, não vamos apresentar tudo de uma vez, vamos ver o que todo mundo está fazendo antes de ir para a pista, porque uma vez que vai para a pista, aí não tem jeito mais, né? Mesmo que seja em Barcelona, onde eles supostamente querem que seja secreto, vai vazar, né? Fotos, vídeos, essas coisas vão vazar. Então a gente vai entender mais ou menos o que cada equipe trabalha, né? E essa suspensão da McLaren é uma revisão de uma suspensão que a Ferrari desenvolveu em 2015, né? Então tem alguns elementos que as equipes estão trazendo de outras temporadas, de outros regulamentos, para melhorar então a estabilidade, melhorar essa questão, porque também tem esses pneus, né, que agora tendem a durar mais. Então, assim, tem vários pontos aí que a gente precisa entender como vai funcionar de verdade nesse conceito novo de carro. Então, assim, por fim, só para um rápido pitaco, Gabriel, Fernando e Evelyn na ordem, alguma coisa, se for levada a sério, chamou a atenção de vocês nessas apresentações, nesses lançamentos fakes? Aí temos a AlphaTauri, que nem usou o seu circuito em Imola. Imola vai receber as corridas sprint e não pode receber a AlphaTauri para fazer uma apresentação. Não, eu acho que assim, a gente tem 3 lançamentos de pintura que não tem muito o que ser analisado. Assim, no caso de Red Bull e Haas, são basicamente a mesma coisa, né? Na Red Bull, talvez só o Toro, que a cada ano que passa ele fica mais bombado na lateral do carro. E a AlphaTauri inverteu o esquema, né? Do branco com o azul. O branco foi para cima e o azul foi para baixo. Mas é a mesma pintura do ano passado, praticamente. Assim, aumentou. Aí, ó, o branco foi para baixo e o azul foi para cima, né? Era o contrário. Mas, assim, sinceramente, não me chamou muito a atenção. Esses 3 lançamentos foram mais, na minha visão, triviais e são equipes para a gente ter que ficar de olho nos testes. Secretos. Olha que coisa legal, né? A gente vai poder descobrir como é que tá o carro nos testes que não vão passar em lugar nenhum. É complicado. Não está fácil ser fã de Fórmula 1 ultimamente. A Aston Martin, acho que a Eve já resumiu bem, tecnicamente falando, o que eu penso desse carro. Um carro que é alto sim, mas porque justamente tem essa solução embaixo
por causa do efeito solo. Eu estou curioso para saber o que a Mercedes vai apresentar, talvez não nessa semana, porque não sei se a Mercedes vai apresentar alguma coisa, mas quando a gente for ver a Mercedes de verdade, eu estou curioso para saber o quanto de Mercedes tem na Aston Martin, porque isso é uma questão importante no ano passado, né? Eram carros que, não só no ano passado, nas últimas temporadas, eram carros praticamente idênticos, né? Em que a Racing Point / Aston Martin era livremente inspirada na Mercedes. E no caso do ano passado deu muito ruim, né? Porque os carros nasceram mal. Só que a Mercedes é a Mercedes, e a Mercedes corrigiu a rota, e a Aston Martin em 2021 nasceu mal e morreu pior. Então, eu tô curioso para saber o quanto de Mercedes tem nessa Aston Martin que a gente já conhece. E a McLaren, para mim, a questão da suspensão, eu acho que isso ainda vai ser notícia quando os carros estiverem na pista, porque eu não duvido que a McLaren seja a única equipe com essa suspensão. E se isso acontecer, isso pode ser um pulo do gato muito interessante. E pode ser uma desgraça também. Fernandão? Cara, o que mais me chamou a atenção, realmente, acho que o formato em si, né? Essa proximidade com os carros da Indy, e vendo o carro da Aston Martin na pista, essa proximidade ficou muito nítida, né? Ficou bonito de ver. Gostei muito. Cara, a pintura, não vou entrar muito na parte técnica, mas assim, a pintura do carro da McLaren também me chamou muita atenção. Vi que teve muita gente que não gostou, muita gente comentando no Twitter que não gostou. Eu particularmente gostei bastante, ficou harmônica, lembrou um pouco aquela pintura do ano passado, de GP de Mônaco, gostei muito. E assim, as demais, assim, acho que não saíram muito assim, do esperado, né? A gente vai ver provavelmente nessa semana a Mercedes lançando o carro, provavelmente prata, pelo que falam. Então, talvez seja uma curiosidade aí, mas no aspecto mesmo visual da coisa, eu fiquei impressionado com esse lance da gente ver os bicos bem mais altos do que o normal. Essas calotas também a gente já tinha visto antes também, mas quando a gente vê o carro montado bonitinho, é outra coisa. E como cada equipe procurou harmonizar a cor da calota, ao carro em si, o da McLaren ficou legal, o da Aston Martin ficou legal, gostei. No geral, o que eu vi, eu gostei bastante. Quer completar, Madema? Assim, eu também achei essa pintura da McLaren bem interessante. Lembra muito, eles até falaram que foi uma inspiração mesmo naquela pintura do GP de Mônaco e tudo mais, e meio que nessa motivação de fazer pinturas mais ao gosto do fã, achei interessante. Acho a Aston Martin ainda mais bonita, acho que aquele verde mesmo, a identificação, enfim, ficou muito, muito bonito. Eu gosto do carro da AlphaTauri, acho bonitinho também esse esquema de cores dele. A Red Bull sempre, né, não muda tanto assim, e Haas, sem comentários, mas assim... Ué, não, comenta. não. Mas assim, o que chama mais atenção é que o pouco espaço para manobra que esse regulamento traz, né? Então os carros são muito parecidos. Então, assim, essa é a única coisa que me chama muita atenção mesmo. Assim, os carros, assim, apesar de soluções, detalhes, né, como a questão da suspensão, e certamente a gente vai ter outros detalhes nesse sentido, mas o carro em si é muito parecido mesmo, tem pouca margem para manobra de desenvolvimento, de você conseguir uma coisa aqui diferente. Então, vamos ver se isso se replica, né? Se realmente vai ser isso mesmo, ou se alguma equipe vai conseguir, ou se as equipes vão conseguir melhorar ao longo desses anos aí, né, a partir dessa temporada, mas isso é o que me chamou a atenção de cara. E você, o que acha dos lançamentos? Responda nos comentários. E se você ainda não fez a inscrição aqui no canal, a hora é essa. Acione o sininho e deixe seu like.